Estamos iniciando mais uma vez do Céucast, isso mesmo, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje nós vamos estar conversando com uma pessoa maravilhosa, né? Tive a oportunidade de conversar agora há pouco com ele também, pouco mais, e saber como Deus tem trabalhado na vida dele e através da vida dele. É o nosso amigo Gilmar. Como é que você está, Gilmar? Tudo bem, querido? Pastor, graças a Deus, tudo bem. O Senhor é bom na nossa vida, né? Portanto, a gente sempre em Deus está muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, quando eu pensei em falar com você, lhe chamar para a gente estar trocando essa ideia aqui no do Céucast, veio um versículo na minha mente, né? E eu vou ler esse versículo que se encontra em Efésios. Sim. Né? Você conhece muito bem, claro. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. E esse versículo veio para minha mente exatamente por um pouco conhecer você, né? Sim. Então, conhecer um pouco daquilo que você tem feito, né? Um pouco da tua história. E eu queria que a gente pudesse estar conversando primeiramente, exatamente, como é que hoje o Gilmar ele se encontra no reino de Deus. Pronto. Hoje nós estamos, não só eu, né? Mas porque nós somos um em carne, eu e minha esposa, Vera Cavalcante, nós estamos no ministério apostólico e no ministério profético. No caso, eu apostólico e ela profético. Né? E a gente está atuando realmente para começar a expandir a obra que Deus confiou para nós aqui na região sul de Fortaleza, que é a Igreja Verbo da Vida Via Sul. E a gente colocou lá à frente um casal que era nosso co-pastor, o Hermínio e a Lidiane, que Lidiane até ministrou aqui na igreja, e eles estão tocando a igreja. A gente está um pouco mais livre para expandir o ministério, né? Abrir mais obras. Então hoje a gente está atuando dessa forma. Que legal, né? Bom saber que você tem esse coração que é missionário, é apostólico, né? Porque a gente sabe que o ministério apostólico, ele passa um pouquinho por todos os outros ministérios, né? Então, ele precisa ter um pouco de mestre, precisa ter um pouco de profeta, precisa ter um pouco de evangelista, né? Precisa ter um pouco de pastor para poder o quê? Desenvolver aquela nova realidade, aquele novo momento. Só que existem algumas coisas que passam pela minha cabeça, Gilmar, né? Que são essenciais na vida de uma pessoa. Já é uma pessoa que é normal, né? E eu não estou dizendo que você é anormal, mas você é sobrenatural, né? Nós cristãos somos sobrenaturais. A gente precisa viver com essa visão de sermos sobrenaturais em um mundo natural, porque se a gente não viver assim, a gente não consegue crescer e ver Cristo agindo na nossa vida através da gente, né? E aí eu fico olhando algumas coisas, né? E ver uma palavra muito forte no meu coração agora, que é sobre constância. Por quê? Existe sim hoje dentro das igrejas, né, dentro de várias igrejas, eu digo que eu já conheço muitas igrejas, a dificuldade de alguns homens interagirem, crescerem, desenvolverem, se implicarem, se colocar no processo de servir na casa de Deus, né? Como é que você vê essa relação do homem no tempo pós-moderno, nesse nosso tempo que a gente vive hoje, né? E em relação àquilo que a palavra de Deus diz? Você diz o homem do sexo masculino, é isso? O homem. Não estou falando nem de ideologia de gênero, não, mas para saber mesmo assim... diferenciar, né? Isso. Então, eu acho assim, pastor, que realmente você tem razão quando você aborda por esse lado, né? Porque a gente vê que as mulheres, elas são mais sensíveis, não somente para as coisas espirituais, mas também para as coisas naturais. É da constituição da mulher, Deus fez assim, né? Ela ser mais sensível, né? E talvez até por isso a Bíblia fala que é um vaso mais frágil, né? Que a sensibilidade traz muitas vezes uma sobrecarga. É verdade. A supersensibilidade traz uma sobrecarga.
e a pessoa fica mais prestando atenção a todas as coisas e tal. O homem, ele é mais objetivo, né? O homem, ele é mais enxuto, vamos dizer assim, né? Ele constrói colocando cada parafuso, cada polca e vai por ali. Mas a mulher não, ela é bem mais detalhista, bem mais conversadora, né? Bem mais sensível. E eu até costumo dizer, né? O apóstolo Paulo, ele fala, o apóstolo Pedro, ele fala em uma das suas cartas, né? Que o homem tem que viver a vida comum do lar, né? Muito bom. A vida comum do lar, ela perpassa não só de ir lá fora buscar ou ganhar o pão, né? Ir para sua oficina, ir para o seu comércio, ir para a obra, se você for um pedreiro ou um engenheiro, não sei. Não perpassa só por isso, né? Perpassa de sentir também as crianças, de sentir também a necessidade de ajoelhar com eles, orar, buscar a Deus, né? E também buscar um pouco da sensibilidade do reino espiritual, né? Então o homem, ele tem a tendência a viver muito, como você mesmo falou, né? Uma questão mais natural, né? E é uma luta mesmo. A gente vê nos cultos de homens, né? Que é bem menos do que o culto para mulheres, né? Parece que é geral nas igrejas. É geral, pastor. A gente viaja muito, eu sei também que você é um bem viajado, e a gente vê em todos os lugares, as denominações, isso ocorre, né? Então é um grande desafio, né? Na época em que eu nasci de novo, né? Que eu entrei no corpo de Cristo, recebi Jesus, na década de 80 para 90, né? Faz bastante tempo, ali uns 30 e poucos anos, a gente via mais sensível, né? Eu acho que por causa do mover do espírito da época, né? A gente sabe que Deus, ele se move diferente nas épocas, nos tempos, né? Então, assim, houve uma grande sensibilidade naquela época. Hoje as pessoas estão, como a própria palavra diz, né? Diminuindo mais o amor, né? Inclusive pela obra. De muitos se esfriarão, né? Inclusive pela obra e as coisas de Deus, né? Tem muita gente vindo para a igreja? Tem sim. Mas às vezes não é buscando a Deus, né? É buscando um próprio bem-estar, um bem-estar próprio, né? Uma bênção, não, né? Buscando a bênção e não buscando o Deus da bênção, né? Então, realmente tem essa dificuldade, pastor. Eu vejo, claramente, né? A gente está... agora eu não estou mais à frente, propriamente da obra, né? Mas eu passei aí muitos anos à frente de obras, né? E com o passar do tempo a gente viu, por exemplo, no período da pandemia, antes do período da pandemia, as pessoas estavam mais na igreja. Chegou a pandemia, esvaziou, obviamente, e quando voltou, muita gente ficou pelo caminho, principalmente homens. Verdade. Assim, estatisticamente falando, a gente viu que muita gente, principalmente os homens, ficaram pelo caminho, não voltaram, ou ficaram em casa congregando, entre aspas, né? Na televisão, no YouTube, no Instagram, vendo os pregadores das mídias, né? Da internet e fugindo realmente desse estar com Deus entre os irmãos, que é uma ordenança de Deus, né? Que você não deve deixar de congregar, você tem que buscar a Deus aonde o corpo de Cristo se reúne, né? Eu costumo dizer assim, se você quer caranguejo, você vai para a praia. Se você quer assistir um bom filme, vai no cinema. Se você quer estar com Deus, com as coisas de Deus, vai na igreja, gente. Vai na igreja, é lá que você vai encontrar o povo de Deus reunido. E para mim, assim, Gilmar, o que é mais interessante nisso tudo é perceber que os sinais estão aí bem evidentes. Sim. Né? Os sinais, eles estão realmente... Uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece nada da palavra de Deus, ela consegue enxergar a situação que o mundo se encontra com essas guerras, rumores de guerras, pai matando filho, filho matando pai, essa destruição total, pandemias, com toda essa problemática toda. E as pessoas é como se elas estivessem num estado de letargia, né? Onde elas parecem, né, que olham, mas não entendem. Ou olham ou têm uma preguiça espiritual. Né? E eu acredito que
a igreja, ela, espalhada pelo mundo, ela tem feito o seu papel de levar a palavra, de pregar o evangelho, de ministrar ali realmente cura, realmente ministrar ali nos dons do Espírito mesmo ali sobre a igreja, Senhor, mas você percebe que as pessoas, elas às vezes não estão reagindo, é como se elas estivessem adormecidas por dentro, e você tiver, a minha sensação às vezes, é como se você dissesse assim, cara, eu preciso daquele desfibrilador, né? Sim. Né? Você colocar ali e dar um... Desfibrilador espiritual. Dá um... nele ali, opa, acordei, né? Onde é que eu tô? O que é que eu digo? Venha pra cá que a gente tá precisando de você, né? E eu acredito que é muito isso que a igreja do Senhor, ela precisa estar realizando cada vez mais, né? E a gente sabe que é muito no 1 a 1, né? É muito... não adianta você ser uma igreja de eventos apenas. Não, né? E uma igreja que só faz eventos, aí você lota nos eventos, e durante os cultos normais, a semana normal, você vê uma igreja que não reage. Uma igreja, então, que não tem um movimento natural dela, né? E aí, pensando um pouquinho nisso, Gilmar, e puxando para um lado apostólico, né? Um lado ministerial, né? Apostólico. Qual é a maior dificuldade, né, de ser realmente uma pessoa chamada para esse lado apostólico missionário, né? Vamos falar assim. Qual é a maior dificuldade, qual é o desafio que existe de você sair dos 4 cantos da parede da tua igreja local e ter que sair para poder fazer outras igrejas, né? Sim, para iniciar obras, né? Isso, Hoje, o maior desafio, né, que eu vejo é realmente, porque assim, quando a gente assume o papel apostólico, quando Deus nos chama, né, na verdade, tem que existir um chamado, né, para isso, e uma capacitação, né? Deus realmente, ele nos dota de talentos, de dons. Quando a gente estava falando aqui a respeito do ministério apostólico, né? Existem 5 dons ministeriais. Na verdade, assim, o apóstolo, ele não funciona sozinho. Isso. O papel do apóstolo é iniciar obras, né? E aquelas obras, elas precisam depois, com o tempo, caminhar sozinhas, sem a presença do apóstolo. Paulo fez isso a vida toda. No mínimo 10 igrejas foram abertas por Paulo naquela época antiga. Isso. Né? No mínimo 10. E você vê claramente que ele deixou pessoas pastoreando, né? Porque o ministério apostólico não é um ministério pastoral propriamente dito. É um ministério de levantar ministérios, de iniciar ministérios e de arrancar tocos nos lugares. Então a grande dificuldade é encontrar realmente material humano disponível e que não seja somente pessoas que estejam na igreja. Elas precisam ter um chamado em Deus. Elas precisam ter um chamado, principalmente um chamado pastoral. Porque o que fica é o pastor. O ministério pastoral é um ministério de governo da igreja. Isso. Né? O pastor, sim, ele pode ir numa igreja ou noutra pregar itinerantemente, porque dentro do ministério pastoral também tem um toque de... Geralmente um pastor, ele também é um mestre, é um ensinador da palavra, e geralmente ele tem um pouco também de evangelista, de anunciar as boas novas. Mas fundamentalmente é um ministério de governo e de cuidado, né? E ele precisa ficar na igreja, né? Então, o grande desafio para mim hoje é formação de equipe, né? Para ir lá fora e implantar novas obras, né? Como você iniciou aqui, era até um versículo que estava no meu coração, né? Olha aí. Efésios capítulo 4:11, ele fala, e ele mesmo, Jesus, né? Isso. Quando ele morreu e ressuscitou e assentou-se à destra de Deus, diz que levou cativo o cativeiro. O cativeiro era realmente essas amarras do diabo que prendia a humanidade às coisas naturais e ao pecado, principalmente, né? Então ele levou isso, tirou e deu essa liberdade. Aquele que assume Cristo, assume que está apto em Cristo para desenvolver um chamado, né? Isso. Então ele diz que existem 5 chamados ministeriais no corpo de Cristo, Exato. né? Que são chamados fundamentais, que é o apostólico, que funda igrejas e também prepara pessoas para lá ficar, né? E também o ministério profético, que é o que meio que dá o tom e que
pode vir com revelações também, né? Mostrando um caminho em que a igreja não pode andar. E o ministério evangelístico vai buscar as almas lá fora, mas que também não tem o papel de cuidar daquelas almas, porque esse papel é do pastor, né? E também o ministério de mestre, que não é simplesmente porque eu me formei numa faculdade de letras, que eu sou agora letrado e vou ensinar a palavra de Deus porque eu tenho muito conhecimento técnico de textos. Não, é uma capacidade divina que até mesmo quem não é formado, porque é uma capacidade divina, vai ter o poder de ensinar as escrituras com revelação, com graça, fazendo com que as pessoas compreendam e consigam viver aquilo que foi ensinado. Então, isso é um ministério de mestre, né? Isso. E o ministério pastoral, que é esse de cuidado, que a gente já falou, de governo da igreja, né? De administração da igreja. Aconteceu até uma coisa interessante, abrindo uma aspa, né? A gente tem uma igreja, dentre outras, a gente tem uma lá, especificamente Uruburetama, e o rapaz que a gente acabou de botar lá, né? Ele falou assim, tô com problema do contrato aqui, o pastor anterior, apóstolo, não resolveu isso, aquilo, outro e tal, eu vou ter que fazer uma reunião com o senhor para levantar uma pessoa para ficar... Eu disse, cara, essa pessoa é você. Você que administra a igreja. É você que vai ter que, se quiser levantar uma pessoa para essas coisas, levantar. Você não precisa fazer reunião comigo. Você tem que administrar a igreja. Você tem que resolver, né? Tem que resolver. Você está aí para isso. Né? Eu não tenho como fazer isso. A falta do entendimento ainda, né? Exato. Do que está fazendo, né? Essas coisas você vai viver, a gente vai se reunir para ir conversando sobre isso, tudo bem. Mas eu não vou te dizer como tu vai resolver. Tu vai resolver, cara. Tu tá capacitado para isso. Tu só ainda não sabe. Isso aí abre um outro parênteses, né? Um outro aspas, assim, que acredito que Paulo, ele viveu muito isso aí. Porque como ele saiu implantando igrejas e ele deixando pessoas, elas são diferentes, né? Mesmo que elas tenham um coração muito bom, mesmo que elas tenham uma intenção muito boa, são pessoas que nasceram numa cultura diferente, num background diferente, que olham para a vida de uma forma diferente e estão ali, entraram no reino de Deus e agora elas são ministras do reino de Deus, agora elas são pastoras, agora elas são apóstolas, elas são evangelistas, são mestres, né? Enfim, né? E eu acredito que hoje em dia também se equipara aquilo que Paulo viveu, porque quando a gente para pensar sobre o termo voluntário, né? E aqui na igreja a gente não chama de voluntário aqui na igreja. Aqui na igreja a gente chama de discípulos. Né? E quando a gente vê essa questão de entender como trabalhar o discípulo ou o voluntário, né, é uma questão muito grande, porque você vê que são pessoas que elas têm um coração muito bom, mas às vezes uma está menos preparada do que a outra, mas tem um coração, né? Outra não está com tanto coração, mas já consegue fazer as coisas melhores que a primeira, né? E aí você começa a ter esse trabalho, que é um trabalho apostólico, né, dentro da igreja local, né? Mas não deixa de ser um trabalho apostólico, né? De você preparar aquelas pessoas, de você ajudar a essas pessoas elas se tornarem realmente a imagem e semelhança de Jesus dentro da igreja e fora da igreja. E esse papel é um papel que nós, como pastores, como apóstolos, enfim, precisamos carregar conosco, porque a ideia é de que a igreja ela chegue próximo da estatura de Cristo. Que venhamos estar, né, na medida de Cristo, né? Eu gosto muito de dizer aqui na igreja, Gilmar, que nós, um chamado, né? Na realidade a visão da igreja é essa, né? É sermos uma igreja onde os membros buscam ser semelhantes a Cristo dentro e fora dela. E aí parece ser muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexa, né? Porque ser semelhante a Cristo é algo profundo. Né? Então, tudo que a gente faz como igreja hoje em dia, desde a fundação, ela passa pela ideia de criar, de desenvolver, de estabelecer momentos, cultos, grupos, em ministérios, eventos que proporcionem a cada pessoa o ambiente de relacionamento com Deus. Porque é a partir do relacionamento com Deus que nós nos tornamos parecidos
com Deus. Por isso que Paulo ele fala, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, primeiro precisa ter o imitador de Cristo. Sim, uma referência aqui na Terra, né? Aqui na Terra. Afinal de contas, Deus é invisível aos nossos olhos naturais, Exatamente. Né? Então, quando a gente para pensar sobre isso, é um trabalho imenso. E se você realmente não tem um chamado, você quando vê essa grandiosidade de coisas que existe para fazer, que você governar a igreja, administrar a igreja, é algo muito... Você já foi pastor de igreja, né? Então, pesadíssimo. É algo que você realmente... É árduo. Necessita de uma graça mesmo. Muita, né? Você necessita ter a convicção de que é aquilo, porque vem as questões dos desânimos, né? Vem as questões, né? Às vezes dos desinteresses, né? Sim. E aí eu queria ouvir um pouquinho de ti, exatamente isso. O que você já fez ou o que você aconselharia a fazer, não necessariamente que você fez, mas que você sabe como deve fazer, para poder levar essas pessoas que governam igreja, administram igreja, se permanecerem firmes ali naquilo que Deus chamou? Primeiro de tudo, a gente tem que localizá-las no chamado que elas têm em Deus, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, está na igreja, mas não sabe, né? Ainda não foi despertado nela o interesse de servir a Deus, né? Porque todos nós, desde o aspas, o menor até o maior, porque no reino de Deus todos têm um serviço. Isso. Eu costumo comparar com os dedos do pé, né? Às vezes as pessoas pensam que por exemplo, pastor, um serviço de guardar um carro dos irmãos, né? No trânsito da igreja, né? É um serviço pequeno. Cara, não é um serviço pequeno, é um serviço na casa de Deus. Porque imagina o seu pé. Você vai passando ali na sala, aí o sofá da sua casa tem um pé do sofá que é um pouco mais assim, diagonalizado. Aí você, deixa seu dedinho lá, o mindinho, o último do pé. Meu Deus do céu, o corpo inteiro sente aquela dor. Então assim, não tem um menor, maior. Todos estão uma importância dentro do corpo, né? Então, as pessoas precisam entender, a gente tem que ser intencional em tudo que faz no púlpito e na igreja, para que elas percebam que elas têm um chamado em Deus, mesmo que o chamado seja nos socorros. Porque esses 5 dons que a gente está falando aqui são, vamos dizer assim, os principais para equipar o corpo de Cristo. Mas é como os 5 dedos da mão, né? Ministério apostólico, vamos dizer que seja esse dedo aqui, né? Polegar, né? Ele toca em todos, né? Mas esse mindinho aqui não consegue tocar em todos. Então tem um raio de atuação que não tem esse. E assim por diante, né? Mas para sustentar esse dedo, a gente tem a palma da mão. E a gente pode dizer que aqui são os ministérios de socorros. Quem são os ministérios de socorros? São aqueles que não estão no púlpito, mas estão no estacionamento, estão com as crianças, estão ajeitando as cadeiras da igreja, porque é necessário ter toda essa movimentação em torno da palavra, do ensino, do incentivo espiritual, né, ao corpo de Cristo crescer, que é como diz Paulo, né? Que os 5 dons eles foram colocados no corpo intencionalmente para fazer com que o corpo desenvolva os seus serviços dos santos, né? Então eu penso dessa forma, assim como a Bíblia fala, e tenho visto isso na realidade, na prática, né? Que a gente tem que ser intencional. Tudo que nós fazemos na igreja não é porque nós vimos a igreja A, B, C, D fazendo. É porque a nossa igreja em particular, a nossa congregação local, ela está precisando ser desenvolvida naquela área. Não é fazer evento por fazer, não é chamar o pregador fulano de tal, o ensinador, o apóstolo, seja lá quem for, para o seu podcast por chamar. Existe uma intencionalidade por trás de tudo que se faz na igreja para que se possa ter um êxito naquilo que Deus está convocando aquela parte do corpo de Cristo a desenvolver, né? Então a gente desenvolve muito bem no Ministério Verbo da Vida, né, o qual eu faço parte, a questão do ensino. A gente tem até uma escola chamada Rema, né? Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Porque no caso ele é um instituto americano, lá de Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, e a gente é filiado a eles e representa eles em algumas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, né?
E então a gente tem esse chamado forte no corpo de Cristo de ensinamento. A gente já vê outras igrejas, né, que tem um chamado forte na área de cura, outro na área de missões e evangelismo, na área social. E por aí vai. O corpo de Cristo ele tem uma multiforma e graça para atuar. Mas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, elas precisam ser despertadas. Elas precisam se encontrar. Se encontrar. Né? Às vezes, eu não sei em que eu fui chamado. Talvez seja porque nunca a sua igreja, o seu pastor, o seu discipulador, seja lá quem for, né, despertou isso em você. Você precisa ser despertado. Os dons ministeriais, eles foram colocados para despertamento do corpo de Cristo e capacitação. Então nunca vai acontecer se alguém não chegar para você e disser: ei, cara, olha lá que tu deve ter um chamado. Ai, apóstolo, como eu vou descobrir o meu chamado? Geralmente, querido, é aquilo que arde no seu coração dia, noite e dia. Você acorda, você dorme, você janta, vai para o trabalho, volta, vai para a faculdade. E tá lá aquele desejo, pastor. Tá lá aquele desejo, não sai. E existe assim um outro lado dessa mesma história, né? Sim. Existe o lado da pessoa que ela está servindo já, ela já faz algo e às vezes ela precisa ser deslocada para outra função, né? Para poder suprir aquilo que a igreja realmente necessita. No momento. Né? E existem momentos na nossa caminhada cristã que nós fazemos realmente, servimos e entregamos coisas que realmente não estão necessariamente no foco central do nosso dom ministerial, nosso ou chamado. Dom de serviço, ou o nosso chamado. Por quê? Porque nós entendemos que existe algo que é maior. Que nós muito mais do que chamados para cumprir um chamado, a gente é chamado primeiramente para amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e viver nessa realidade dentro da igreja significa que eu vou me entregar aquilo que é necessário. Igrejas que estão começando, você vê muito isso. Você vê que a igreja está começando, você vê que às vezes... Todo mundo faz tudo. Eu já participei da equipe de louvor, tocando guitarra e violão. Mas não é aquilo que não Deus arde me chamou. No seu coração. Não é aquilo que Deus me chamou para poder fazer. Deus me chamou, né? Eu participei muito tempo de teatro, entendeu? Então, eu tive momentos na minha vida que a forma como eu percebi e a forma como aconteceu comigo. É a minha experiência de vida com Deus. Que eu tive que tomar situações, tomar posições, porque não existia ninguém para fazer o que eu tinha, o que estava aberto ali, né? E eu acredito assim, que esse coração também precisa estar dentro do discípulo, precisa estar dentro do voluntário, dentro daquele que serve. Por quê? Porque a partir do momento que eu não tenho essa abertura, eu estou falando só assim, eu só faço o que eu quero. E se Deus ele chega e diz assim: meu filho, você pode até saber tocar, mas hoje eu quero ver você cuidando de uma nuvem, porque aqui a gente chama de nuvem, não é grupo, né? Sim. Mas eu quero ver você cuidando de uma nuvem. Ou então, não, eu queria ver você, queria que você estivesse dando apoio. Céu, nuvem, né? Mas a história da nuvem, eu estava indo fazer uma implantação de uma igreja lá numa cidade na Paraíba. Baía da Traição, o nome. E aí, eu estava no avião, estava lendo um livro, Good to Great, do Jim Collins, na época, né? Porque eu fazia parte da Compassion. E aí, naquele momento, Deus começou a falar comigo. E eu fechei o livro do Jim Collins ali, peguei meu celular e comecei a anotar tudo que Deus ia falando. E uma das coisas que ele falou exatamente isso. Ele falou em inglês comigo, para você ter uma ideia. Glory to God. Glory to God. E aí, ele falou assim: vocês não terão células, vocês não terão grupo de crescimento, vocês não terão pequeno grupo, vocês terão nuvens. E aí, na hora, eu olhei para a janela do avião e vi as nuvens, e eu vi como se fossem várias pessoas dentro das nuvens, e uma pessoa, como se fosse uma pessoa central liderando a nuvem, né? E aí, Deus ele ministrou no coração que cada nuvem ela teria um propósito de 3 Cs. Que era o que é o propósito pelo qual a nuvem existe, que é o quê? Conexão com Deus e com as pessoas, cura da alma e dos relacionamentos, porque aqui na igreja Toque do Céu a gente vela muito pelo emocional e pelo psicológico das pessoas, né? Não sei se é porque, Roberto, somos psicólogos também, e a gente tem essa puxadazinha já também para cuidar. Tem essa facilidade, alma, né, pastor? E cura dos relacionamentos. E o último C, que é capacitação pelo conhecimento da palavra, ou seja, o ensinar da palavra aqui, ele é muito forte, mesmo. Então, a gente trabalha isso nos cultos. Muito bom. Nós temos EBD aqui, Escola Bíblica Dominical.
Então, tudo que a gente faz nas nossas nuvens, a gente faz a partir da palavra. Mas, voltando a trazer um pouquinho mais para trás, eu acredito que nós, como servos de Deus, né, precisamos abrir o leque, entendeu? Abrir o leque da nossa mente e dizer assim, cara, eu tenho essa vocação, mas hoje, o que a igreja está precisando? Então, pastor, nessa linha do que você está falando, né? Era o que eu estava meditando a respeito desse assunto, né? Às vezes as pessoas, elas acham que elas só têm que fazer aquilo que elas foram chamadas como chamado ministerial, que é o que a gente está tratando aqui no momento, né? Isso, Mas o chamado ministerial, ele começa dentro do banheiro. Se não tiver ninguém para limpar, meu filho, meu chamado ministerial começa ali. Exato. E assim, a Bíblia diz que Jesus chamou nos 5 dons ministeriais, ou no Ministério de Socorros, mas quem faz o reconhecimento na igreja é Deus. Isso. Então, como é esse reconhecimento? Quem estabelece? O apóstolo Paulo fala que quem estabelece os dons na igreja é Deus. Então, ele estabelece como? Ele estabelece através do reconhecimento. Como é que eu vou saber que fulano foi chamado, se Deus não colocar no meu coração que aquela pessoa tem um chamado para servir em tal área, né? Então, eu tenho que, vamos dizer assim, né? Na gíria, né? Tenho que comer sal. Todos nós temos que comer sal. Verdade. A gente tem que trabalhar no corpo de Cristo aonde está precisando, até que venha aquela plenitude. E às vezes você está lá na plenitude do seu chamado, mas vai ter que voltar para o estacionamento, muitas vezes. Vai ter que voltar para uma porta para receber pessoas. E tudo bem. Não, né? Cara. E tudo bem, é isso. Isso né? é o trabalho em Cristo, em Deus. Isso é o trabalho. Acolher pessoas, mudar vidas através da nossa experiência, através da unção que Deus carregou dentro do nosso coração sobre nós. Isso é o nosso chamado. Não interessa o que você tem que fazer para proporcionar isso. Se é colocar uma cadeira. Eu lembro de um cara assim muito conhecido no nosso meio lá do Verbo da Vida, né? Que ele já foi coordenador mundial do Rhema Bible Training Center, né? E hoje o Rhema Bible Training Center está em praticamente todas as nações, quase, né? Assim, muitas nações, perdão. Todas não. Em muitas nações, mas são mais de 150, quase 200 escolas, né? Pelo mundo. E o cara era só coordenador de tudo isso. E ele foi conferencista e tal. E ele foi chamado para uma grande conferência lá nos Estados Unidos. E quando terminou a conferência, quem estava promovendo falou assim no microfone: agora eu gostaria que os nossos servos, os colaboradores, os homens, ficassem para a gente arrumar aqui as cadeiras do auditório e tal. Ele tirou o paletó, desceu lá e saiu arrumando, querido. Ele sentiu no coração aquilo. Ele pegou junto. Eu sou homem, eu tô aqui. Por que eu... É que muitas vezes as pessoas colocam como se fosse, meu Deus, ele tá fazendo aquilo. Né? Hoje a gente não vê... eu não quero falar assim dos amados, né? Pastores e líderes de algumas denominações. Mas a gente vê muito assim essa retração, né? Porque assim, o corpo de Cristo não é cargos e carreira, né? Isso. Não é cargos e carreira. Você não começa na portaria e termina no apostolado. Não, irmãos. São funções meramente para disponibilizar para o povo o que Deus tem, né? Seu dom é para o outro, né? A minha importância é quando eu faço o que eu tenho de fazer e faço um pouco mais. Diz assim, vem até aqui, mas vai um pouco mais, né? Vai um pouco mais, anda a segunda milha. Então a gente tem que... E no começo da nossa conversa aqui, você falou assim, que gosta de chamar a pessoa de discípula, né? Discípulo. E discípulos. Eu gosto de chamar de servo. Discípulo é muito bom, com certeza. Mas eu acredito que seja discípulo... O discípulo tem que entender a questão do serviço, né? Isso. Da função dele no corpo, né? E quando a gente chama de voluntário, muitas igrejas chamam de voluntário, eu não tenho nenhum problema com isso, pode chamar do que quiser, contanto que faça a obra, né? Porque o apóstolo Paulo fala a respeito disso, né? Se é por ciúme, por inveja, por contenda, contanto que pregue o evangelho e as pessoas escutem, verdade, tá valendo. Alguém vai ser alcançado. O problema
Se a pessoa fez por inveja, o problema vai ser particular dela. Mas o evangelho foi pregado. Então, assim, a questão do voluntário perpassa muito por essa motivação de fazer só quando quer e quando dá e do jeito que quer. Se você está no corpo de Cristo e chama Jesus de Senhor, a palavra Senhor significa dono. E aí você se torna escravo. Como está escrito, assim. É escriturístico. É escriturístico. Se ele é dono, eu sou escravo dele. Eu tô nas mãos dele. Se ele disser faz isso, eu tenho que fazer. Não é porque eu sou voluntário. Ah, não tô querendo fazer agora, não. Verdade. Então, o voluntariado, eu não creio que ele esteja bem colocado dentro do corpo de Cristo. No corpo de Cristo está ser servo, ser discípulo, aprender para servir. Isso. Né? E é por aí, pastor. E assim, apóstolo Gilmar, primeiramente um prazer enorme estar com você aqui. Que conversa gostosa, que conversa fácil, né? Sim. Que tema maravilhoso a gente estava discutindo aqui, mas chegou realmente ao final do nosso episódio de hoje. E eu sei que nós temos muitas coisas para falar ainda. Não é, rapaz? Mas vamos deixar um pouquinho um gostinho do Quero Mais, né? Quem sabe outra vez, né? E aí eu quero realmente pedir que você se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo hoje, né, pra gente estar encerrando. Que mensagem seria essa? Ame ao Senhor de todo o seu coração e entenda que igreja não é um lugar de consumir, mas é um lugar de ser consumido por Deus. Amém. Né? E viva essa palavra com sinceridade e todas as coisas vão desenrolar na sua vida, vão ser facilitadas. No mundo a gente tem aflição, mas com Cristo a gente vence o mundo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho, que você possa repassar essa mensagem para muitas outras pessoas e assim, mais uma vez, o reino de Deus seja glorificado, Jesus seja entronizado em nossos corações e que essa mensagem possa ultrapassar as barreiras, as fronteiras aí do mundo todo. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Obrigado, viu, Gilmar? Deus abençoe sua vida, viu?